A prévia do censo escolar aponta que só 2 em cada 10 alunos têm aulas em período integral na rede pública de ensino no Brasil. Os dados foram divulgados hoje no Diário Oficial da União. O levantamento considerou alunos do ensino regular, que abrange da educação infantil até o ensino médio. Ao todo, são cerca de 6 milhões de estudantes que permanecem na escola em período integral. A maioria deles, cerca de 9 milhões e 300 mil, está matriculada nos anos iniciais de educação infantil. Em julho do ano passado, o presidente Lula sancionou o programa que institui a escola em tempo integral. A meta do governo é alcançar 3 milhões e 200 mil matrículas até 2026, com um investimento aproximado em torno de 4 bilhões de reais. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora a Maria Helena Guimarães de Castro, que é titular da Cátedra Ayrton Senna do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Maria Helena, muito boa tarde para você, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Boa tarde, Renata. Boa tarde, ouvintes da Record News. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Maria Helena. Quero começar te perguntando quais são os maiores desafios aqui no Brasil para que a gente tenha uma implementação, uma expansão das escolas integrais por aqui. Porque muita gente pensa que a escola integral ela consiste só em aumentar a carga horária, colocar o aluno ali exposto a um monte de conteúdo e vai muito além disso, né? Ah, com certeza, Renata. A escola tempo integral, ela precisa oferecer educação integral, formação integral para os alunos. Isso significa um currículo bom, bem feito, professores bem formados, bem capacitados, motivados e atividades que possam complementar o currículo, né? Quer dizer, os alunos precisam ter acesso, por exemplo, a projetos de pesquisa, ensino por projeto, eles vão ter acesso a boa aula, por exemplo, de esportes, educação física, né? Ter boas aulas de língua estrangeira, enfim, uma escola a tempo integral, ela precisa ser capaz de formar os nossos estudantes, crianças e jovens para o século XXI, inclusive desenvolvendo as competências socioemocionais que são muito importantes para a melhoria do aprendizado e para a melhoria da equidade na educação brasileira, né? E isso, eu creio que a escola a tempo integral, ela tem um papel muito importante para diminuir as desigualdades educacionais do nosso país, que são muito grandes, né? Nós sabemos que há uma grande diferença na oferta e no desempenho dos alunos, do ponto de vista da raça, do ponto de vista, por exemplo, alunos indígenas, quilombolas, pretos e pardos, em geral, eles têm menos condições de frequentar uma escola a tempo integral de boa qualidade, né? Então, essa política de expansão, ela é fundamental e junto com essa política, eu creio que há um sistema de financiamento, que é o Fundeb, que desde 2020 oferece um per capita maior para os estados e municípios que ofereçam escola a tempo integral. Então, se o estado, ele expande a oferta de escola a tempo integral, o estado e o município, ambos receberão mais recursos para garantir essa oferta por meio do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um sistema de financiamento de toda a educação pública no nosso país. Então, essa é a minha visão. Eu vejo que há um processo de ampliação da oferta no ensino médio, porque foi no ensino médio que iniciou-se a política de expansão da escola a tempo integral e agora há uma ênfase para todas as etapas, anos iniciais, anos finais e principalmente para a educação infantil. Infelizmente, a educação infantil ela está ampliando a oferta de creche tempo integral, mas ainda a oferta da pré-escola, 4 e 5 anos, que é muito importante para o desenvolvimento futuro de todas as crianças, ainda tem um percentual muito pequeno
de crianças dessa faixa etária frequentando escola a tempo integral. Então é isso, Renato, um grande desafio pela frente. Maria Helena, você citou aí o caso de alunos indígenas, de populações quilombolas, por exemplo. De que forma que essas escolas em tempo integral, elas precisam ser pensadas, levando em consideração também essas diferenças culturais, regionais. Elas precisam ser pensadas, inclusive, em parceria com os alunos, com as famílias, com a comunidade, para que ela respeite essas diferenças e seja atraente também para esses alunos? Com certeza, Renata. Normalmente, a educação escolar indígena, ela tem um papel essencial, especialmente na região norte, onde nós temos um número muito grande de escolas indígenas e que também atendem populações quilombolas em alguns estados do Nordeste, até aqui do Sul e do Sudeste também nós temos isso. Agora, essa escola, a educação escolar indígena, ela precisa estar absolutamente conectada com a cultura local. Isso é muito importante, contextualizar a oferta da educação escolar indígena é fundamental para que todas as crianças que frequentam essas escolas tenham condições de aprender respeitando a sua cultura, respeitando as condições locais dessas comunidades. Então, essa comunicação permanente com a comunidade, com as famílias indígenas, com os grupos sociais, né, dessas comunidades, é absolutamente indispensável para que a educação escolar indígena funcione bem, e ela precisa ser tempo integral, porque muitas vezes essas crianças dependem do acesso a uma escola tempo integral até para ter uma boa alimentação, né? Para ter um bom atendimento psicossocial, para ter um bom atendimento, às vezes até médico, que muitas vezes é realizado nessas escolas de educação indígena, em parceria com o Ministério da Saúde. Agora, a gente tem um problema muito sério também, que boa parte das áreas mais pobres do país, elas ficam em regiões com índice de violência muito alto. Muitas dessas comunidades são controladas, inclusive, por facções criminosas. O que os estudos apontam, Maria Helena, em relação aos índices de violência nas escolas em tempo integral? Tem uma relação? Nessas escolas, a incidência de violência costuma ser um pouco menor? O que os estudos apontam? Tem poucos estudos sobre essa temática, mas o que já existe em matéria de pesquisa sobre violência escolar e escola tempo integral já permite identificar uma diminuição dos índices de violência nas escolas tempo integral em relação às escolas de meio período, porque muitas vezes as escolas de meio período, o problema da violência escolar está fora da escola. Então, a criança às vezes está saindo da escola e a violência está na porta da escola, no quarteirão da escola. Então, a criança que permanece o dia todo na escola, que recebe uma educação integral, né, onde tanto as habilidades socioemocionais como o aprendizado, né, de qualidade, como atividades esportivas, né, atividades que vão desenvolver a criança plenamente. Todas essas atividades, numa escola a tempo integral, elas são mais, digamos assim, desenvolvidas, são mais bem organizadas, mais bem preparadas. Há estudos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, né, que mostram que as escolas tempo integral, que tiveram uma expansão muito grande, especialmente no ensino médio e nos anos finais do ensino estadual paulista, mostram que essas escolas apresentam índices de violência menores, índices de aprendizagem maiores, há uma queda na desigualdade
entre as escolas tempo integral comparadas com as escolas, desigualdade do ponto de vista da aprendizagem, né? Não do ponto de vista socioeconômico, mas mesmo considerando, por exemplo, a situação socioeconômica familiar, né? Que muitas vezes tem um impacto direto na aprendizagem das crianças, observa-se que nas escolas tempo integral, aqui no estado de São Paulo, as pesquisas mostram que esses índices diminuíram, né? Então, há sim estudos que mostram essa tendência. Há também estudos, por exemplo, no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco é um dos estados brasileiros que tem o maior número de escolas de ensino médio em tempo integral. Foi um dos primeiros estados que iniciou uma política de escola a tempo integral desde o início do nosso século, do século XXI. E hoje, mais de 60% dos alunos de ensino médio no estado de Pernambuco já frequentam escolas tempo integral e essas escolas apresentam uma queda dos índices de violência, dos índices de conflito interno e tudo mais. Além disso, são escolas onde os alunos apresentam um desempenho cognitivo, um desempenho da aprendizagem muito melhor do que nas escolas tempo parcial, né? Agora, é importante lembrar, Renata, que a ideia de escola tempo integral é um problema aqui do Brasil, né? Porque na maioria dos países as escolas são tempo integral. Toda escola é tempo integral. O aluno, em geral, entra às 8 da manhã, sai às 4 ou 5 horas da tarde. Na maioria dos países europeus, asiáticos, aqui mesmo nos países vizinhos, como é o caso do Chile, da Argentina e da Colômbia, nós já temos uma expansão muito grande das escolas tempo integral, né? O Brasil entrou tarde nessa corrida, né, da escola tempo integral, por diferentes razões, porque o Brasil é muito grande, digamos assim, o acesso dos alunos brasileiros à escola só se universalizou no final do século XX, início do século XXI, enquanto na maioria dos países que hoje já oferecem escola a tempo integral para a grande maioria dos seus alunos, eles garantiram esse acesso muito antes do que nós aqui no Brasil. Então, esse acesso foi tardio e isso teve impacto, obviamente, na expansão da escola a tempo integral, porque ela demanda mais espaço, mais professores. E tem um ponto na escola a tempo integral que é fundamental, que é o fato do professor dedicado a uma só escola, né? Na escola a tempo integral, o professor permanece o tempo todo na escola, ele tem contato com os alunos, tem contato com as famílias, tem contato com toda a comunidade escolar. Enquanto que na escola meio período, os professores mudam de uma escola para outra, às vezes atuam em 2 redes diferentes, até em 3 redes, tem professor com jornada de manhã, à tarde, à noite, né, em 3 períodos. E a escola tempo integral, ela favorece muito mais essa aproximação entre os professores e seus alunos, garantindo ao professor melhores condições de trabalho e aos alunos melhores condições de aprendizagem. Helena, e quando a gente fala de países em desenvolvimento como o Brasil, né, que tem questões econômicos sociais tão profundas, os impactos são ainda maiores, né? Porque a gente está falando de alunos que muitas vezes não têm acesso a uma alimentação de qualidade, pais que têm dificuldade para, às vezes, ter com quem deixar a criança para poder trabalhar. Então, os impactos são muito abrangentes, né? São de vários setores. Obrigada, viu, pela sua participação, por tudo que você trouxe para esse debate. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada, Renata. Um prazer falar com vocês. Obrigada pela oportunidade.